O Hora da Coruja já vai começar, mas antes eu tenho uma dica super especial para você que assiste o programa. Agora você pode sentir o gostinho de ser um convidado especial, enquanto curte o programa, a sua bebida favorita aí na sua casa. Essas são as famosas canecas do Hora da Coruja, que você pode comprar acessando o site 1984fotoprodutos.com.br. Eu já tenho a minha personalizada, você também pode ter a sua, com o seu nome. Então acesse já, tá esperando o quê? 1984fotoprodutos.com.br. Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja dessa terça-feira, ao vivo. Nós vamos conversar hoje com a professora Olgária Matos sobre a Sociedade do Espetáculo. Olgária, bem-vinda novamente à Hora da Coruja, é um prazer ter você aqui para a gente conversar novamente. Foi um excelente papo da última vez e ficou com gostinho de quero mais, então a gente vai dar continuidade hoje a esse programa. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Você, Olgária, nós a outra vez, se eu não estou errado, nós conversamos sobre política, mas hoje a ideia era nós conversarmos sobre a sociedade do espetáculo, né? naquele sentido do livro mesmo, né? do Sociedade do Espetáculo, que até vou pedir aí para o Fábio soltar o videozinho do livro, só para a gente pegar o tema inicial que eu queria chamar a atenção para uma questão ali no tema inicial. Tá. Le spectacle se présente comme une énorme positivité, indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Então, eu estava pensando nessa... Quando eu vi isso daí, eu me lembrei do seguinte, Olgária, que quando o livro Sociedade do Espetáculo foi feito, a gente tinha muito a impressão dos meios de comunicação, mas principalmente a TV, como alguma coisa que realmente era isso no sentido da passividade. Realmente as imagens vinham com força de imagens no sentido de nos jogar lá na posição de espectadores, telespectadores. Eu não sei, Olgária, eu não sei o que você acha dessa história, mas me parece que essa visão ainda vale, mas ela tem um outro lado que nós não esperávamos que acontecesse, que é o fato de nós todos agora sermos produtores de imagens. E que nós somos agora espectadores, porém indivíduos produtores de imagem. De modo que a ideia da atividade ou da interatividade começou a rodar, né? E a ponto da própria televisão agora começar a procurar de toda quanto é maneira situações de interatividade. E aí que eu queria conversar isso com você, quer dizer, para você mudou ou não mudou, ainda vale esses mesmos conceitos ou não, da gente entender. Estamos na sociedade do espetáculo, eu sei que podemos dizer que estamos. Mas eu não estou mais convencido de que vale a ideia do espetáculo como o que nos cai à cabeça, ou que nos cai nos jogando no sofá. Né? Eu acho que a ideia do espetáculo, de início, né, o espetáculo e especulação tem uma raiz comum. Não é? Então, o espetáculo é uma operação do olhar e do pensamento.
A partir do momento que isso é capturado pela proliferação incontrolável e ilimitada da imagem, o que acontece é uma saturação, e essa saturação que indiferencia o sentido das imagens e a hierarquia existente entre elas é que impede o pensamento. Então, a ideia central do Guy Debord, ela continua operacional, porque a imagem não significa apenas a imagem televisiva, ela significa um estado em que o excesso de atividade no vazio, atividade para nada, é uma das figuras da inatividade, portanto da passividade. E também a ideia de que cada um é capaz de produzir imagens e transmiti-las, isso atesta apenas, nesse ponto de vista, que todos estão no registro das tiranias da visibilidade. É quase que uma injunção, uma obrigatoriedade de tudo mostrar, de tudo expor. Então, esse princípio da exibição, né, o princípio da exposição de tudo, que acaba com a ideia do segredo e da intimidade, que é um dos temas do Guy Debord, que a sociedade do espetáculo é a sociedade do segredo generalizado. Quanto mais você mostra, quanto mais você expõe, quanto mais você invade a esfera pública com a intimidade, é que a intimidade está invadida pela esfera pública. Portanto, nessa indiferenciação entre o público e o privado, o íntimo e o que se expõe, tendo desaparecido essa fronteira, você não sabe mais onde se aloja o segredo, porque no excesso de exposição eu não vejo tudo o que eu penso estar vendo. Então, é claro que os estados possuem segredos de Estado, quer dizer, a gente pensa que sabe tudo, que o Estado está fazendo, onde aplica o dinheiro, denúncias de corrupção, e quanto mais a corrupção ela é decantada, ela é exposta, etc., menos a gente compreende de onde ela vem, para onde ela vai, quais os mecanismos que a alimentam e perpetuam, né? Portanto, essa ideia da passividade, ela diz respeito à nossa impossibilidade de pensar no excesso de informação e de dados que você não controla, como eles são construídos, por que alguns dados são expostos, outros não. Quer dizer, essa é a ideia de uma generalização do segredo e não da exposição e da transparência. Até porque a sociedade do espetáculo também, o Guy Debord considera a sociedade da transparência, que hoje a palavra é usada como uma espécie de lugar comum e todos adotam acriticamente o que é a transparência. A sociedade da total transparência é a sociedade totalitária, que você não tem mais a separação entre o público e o privado, não é? E hoje a esfera do privado está praticamente desaparecida. Por quê? Porque nada, a ideia do pudor, a ideia do decoro, a ideia de coisas que eu mostro, outras que eu não mostro, esse jogo erótico, né, entre o mostrar e o esconder, desaparece. Tudo pode ser mostrado a qualquer momento e todos, numa sociedade, um narcisismo generalizado, onde ser é ser percebido. Se eu não tiver numa imagem, se eu não tiver me expondo e mostrando coisas absolutamente irrelevantes, se eu levantei para tomar café, se a minha camisa é azul, o que eu vou fazer daqui a pouco, isso não interessa para nada. Isso interessa para alimentar o vazio, o tédio dessa sociedade que só tem vontade de dormir. Quer dizer, se eu deslocar o produtor de imagens, pensando nos meios de comunicação, né? Você está pensando muito mais no espetáculo do que na imagem, ok? Né? O conceito é o espetáculo e não a imagem. A imagem é um subproduto aí da ideia do espetáculo. Mas, quer dizer, se eu mudo o produtor, se eu saio do produtor do monopólio do meio de comunicação, por exemplo, a TV, o rádio, o jornal, e eu passo para o celular de cada indivíduo, o registro não muda. Quer dizer, as coisas continuam, você passa a ser um produtor a mais dentro desse mesmo circuito. Sim, sim, diga. Porque, na verdade, não é que o meio é a mensagem, é que não tem mais mensagem. Não é como quando você tem todo mundo falando de qualquer coisa, você tem uma cacofonia, né, uma tagarelice, né, como dizia o Heidegger, onde as palavras perdem o seu sentido, o seu peso. Você vê o tipo de linguagem que se usa hoje nas mídias, é uma linguagem, quer dizer, pobre de experiência. Quer dizer, você tem 2.500 palavras por dia novas sendo criadas, ou seja, não tem nada criado. Tudo é transitório, efêmero, contingente,
Então, o que acontece é que essas supostas invenções do novo que vão se substituindo muito rapidamente fazem com que o que você expõe também é pouco, não tem por que ficar, né? Agora, é claro que isso é uma tendência ao que a gente está vendo empiricamente, mas óbvio que o lado democratizante, o lado de acesso, enfim, de transmissão mesmo de informações e conhecimentos aumentou exponencialmente. O problema é saber lidar com esses dados e saber lidar com essas mídias, né? Quer dizer, você pensaria... Porque eu fico preocupado com o seguinte, né? Uma coisa que me deixa preocupado é o esvaziamento semântico de determinadas palavras muito rapidamente. Então, o que as pessoas... Quando elas falam machismo, eu não entendo nada. Eu não sei o que elas estão falando mais. Não é porque pode ser uma atitude contra um artista de novela que falou uma bobagem qualquer, mas pode ser realmente alguma violência contra a mulher. Mas a gente não sabe mais, quer dizer, as palavras começaram a ficar esgarçadas, parece, não é? E algumas delas a gente começa a ter que evitar de usar porque já não significa muita coisa, não é? Eu acho que... Está nesse registro? Eu acho que sim, porque como todas as coisas caem na sua banalização, quer dizer, as palavras não representam mais as coisas, né? Então, a palavra racismo, a palavra preconceito, a palavra corrupção, tudo passa a ser unidimensional. Quando você fala corrupção, é crime. Bom, é crime. Agora, não é crime como um assassinato, é um outro registro, mas tudo cai numa espécie de compreensão comum que impede a compreensão, porque você indiferencia o relevo das coisas. Você começa a ter que criar aqueles mecanismos um tanto ridículos de você falar do crime hediondo, né? Aí tem o crime hediondo 1, o crime hediondo 2, né? Uhum. Que aí você, né, vira a história do motel, né? Ninguém vai no motel pedir quarto, já vai no executivo, depois vai no máximo, né? Começa sempre do alto. Né? Porque como essas palavras, elas vão perdendo progressivamente seu significado. Por exemplo, a palavra racismo. A palavra racismo, ela é utilizada para qualquer coisa. Às vezes são coisas que são da ordem do preconceito e não do racismo. Sim. Quer dizer, como se fosse sinônimo, quer dizer, é um mundo onde a confusão está se estabelecendo. Então, todos, vamos dizer, o politicamente correto também é uma restrição da liberdade. Por quê? Da liberdade de pensar e da liberdade de se expressar. Se você lembrar que na Grécia, a parresia, o que era? Era o franco dizer. Era a possibilidade de extroverter o seu pensamento no espaço público e debater argumentos, onde o outro, que ouvia o seu argumento até o final, respondia e podia eventualmente se curvar à força do melhor argumento. Então não existia uma intimidação, no sentido que algumas coisas não podem ser discutidas no espaço público. Porque o próprio Adorno dizia, é muito mais grave a sobrevivência de elementos totalitários na democracia do que contra a democracia. Porque aquilo que é contra, você é capaz de combater. Agora, aquilo que fica latente, fica dissimulado, é muito mais grave. Sim. E todo esse conjunto de dispositivos que, obviamente, o sentido deles era abrandar os costumes, aprimorar a convivência social, né? Diminuir ou, no limite, poder chegar a essa utopia do fim dos preconceitos, uma sociedade iluminista, no fundo você está tendo uma espécie de regressão, porque tudo passa a ser ofensivo. Quer dizer, as pessoas estão num nível de suscetibilidade, não é? Elas não sabem mais se defender verbalmente, ou elas passam ao ato e passam ao crime, ao assassinato, ou elas vão chamar um advogado para serem defendidas. Sim, quer dizer, você não tem mais forças pessoais de elaborar uma imaginação, uma argumentação em que você possa se fortalecer e fragilizar o outro. Eu lembro sempre daquela passagem do começo do Psicopatologia da Vida Cotidiana, não, o Schist e suas relações com o inconsciente do Freud, que ele diz, não existe nada mais recompensador do que você usar uma palavra certa na hora certa. A ironia, portanto, uma ocupação inteligente do espaço público, quando você está vítima de uma agressão, se você é capaz de desconstruir o plano da agressão e você fragiliza o teu adversário, é uma catarse como nada pode resolver melhor. Então ele cita o momento em que o Napoleão ocupa Milão, e ele, obviamente, humilha os aristocratas
milaneses, e ele chama então todos para uma festa, para um grande baile. E aí, obviamente, ele convida uma aristocrata, uma marquesa para dançar, e para humilhá-la ainda mais, ele diz para ela: como as italianas dançam mal. E ela responde: nem todas, pero una buona parte. Né? Quer dizer, quem dança mal é você, e vai para casa. Né? Quer dizer, então, essa possibilidade de se defender, não é, de encontrar em si mesmo forças de defesa, claro, para aquilo que dá para conversar. Não é? Agora, do jeito que está o politicamente correto, você está restringindo cada vez mais a possibilidade da linguagem e do pensamento. Você está criando temor de tudo, e as pessoas estão cada vez mais frágeis, de acordo com respeito a coisas que nem tudo é preconceito. Você está numa circulação de trânsito, aí você está numa velocidade, vem um japonês e te corta, você fala japonês canalha. Sim. Se for um gordo, você fala seu gordo canalha. Sim, quer dizer, não é contra os gordos, não é contra os japoneses. Então, teria que saber diferenciar o que é da ordem da catarse, de poder falar para se aliviar, do que aquilo que você vai conter a raiva e quando ela vier você vai agredir o outro. Eu sempre penso na situação grega, quando você tem relações eróticas entre homens, mas ao mesmo tempo no teatro você tem o riso sobre essas relações eróticas entre homens. Né? Você não perdeu o humor de uma condição que você vive. Né? Uhum. Enquanto que a ideia da homofobia, ela troca isso, né? Quer dizer, tudo passa a ser ofensivo. Como agora tudo passa a ser bullying. Né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. As pessoas não sabem o que significa o bullying, porque aqui no Brasil raramente acontece o bullying. Mas a gente importou esse problema que nós não temos. Uhum. A gente tinha um costume do brasileiro de rir de tudo, rir de todos, rir de si mesmo. Uhum. E eu acho que a gente perdeu a ponto de criar agora uma geração que eu chamo que é a geração do mimimi. Onde todo mundo vai reclamar de tudo o tempo todo. Uhum. Com relação a isso, César Marques, do Rio de Janeiro, ele pergunta a respeito da pedofilia, cujo significado é mas a sociedade, graças à disseminação pelos meios de comunicação, acham que ela significa outra coisa. Olha, aí eu não saberia, talvez, expor com mais complexidade a questão, mas eu acho que a sociedade, né, as sociedades em geral, e a brasileira, de uma maneira muito mais evidente, ela produz precocemente a sexualidade, sobretudo das meninas. Né? E você já tem a dança da garrafa desde os 3 aninhos, a família achando maravilhoso, a mãe aplaudindo, etc. E aí o que você tem? Você tem uma espécie ou os programas de televisão que apresentam criança com uma sedução de adulto, quer dizer, você tem uma coisa muito antecipada, né? Há um certo tempo, o Gilberto Vasconcelos tinha escrito um livro muito interessante que era sobre o programa da Xuxa, que obviamente o programa da Xuxa era um programa feito para os pais e para os homens e não para as crianças. E ele dizia que ela antecipava a menstruação das meninas, porque era tão sexualizado aquilo, não era erótico, era sexualizado. Né? Então você tem uma lei brasileira que pune relação com adolescente menor de 18 anos e ao mesmo tempo faz dar vacina contra o HPV a partir dos 11 anos. Quer dizer, o bem é crime, e então se você vai dar vacina, você tem que explicar que é crime, você está apenas tentando reparar uma coisa que pode acontecer e que é gravíssimo que aconteça. E saem matérias dizendo, imagina o Iraque, país atrasado, as crianças com 9 anos, ou no Irã, né? Agora já podem casar com 9 anos. O Brasil não está longe disso, quer dizer, o Brasil é um país bovarista, quer dizer, ele se representa o contrário do que ele é. Né? Ele vê o problema no outro e ele está salvo de tudo isso que aqui acontece muito pior às vezes. Então a questão da pedofilia eu acho que entra numa cultura de uma erotização provocada pelas mídias, quer dizer, o carnaval, quer dizer, o carnaval era para brincar. É o olhar do adulto sobre a criança, né? E na verdade você tem uma sexualização do adulto sobre a criança. Mas não é nem do adulto, é das mídias. Quer dizer, a mídia vende, então tudo que é semi-pornográfico vende, ou pornográfico explicitamente. Então vamos fazer. Eu digo do adulto porque quando você está na criança, ela filtra isso, né? Ela não enxerga. Eu não sei, ou ela imita, porque a criança aprende por imitação.
Então ela pode imitar comportamentos também, né? Quer dizer, ela ainda não tem os recursos para se defender e fazer as escolhas, né? Do que aprende muito assim, por mimetismo, né? Então essa questão da pedofilia, eu acho que deve estar, eu não sei se foi feito algum estudo sobre isso, aumentando os casos, mas muito pelo tipo de divulgação que se faz, né? E a tal ponto tudo vira pedofilia que você não pode mais ter um escritor como Nabokov, você não tá, Lolita acabou. Exato, foi quer dizer, tudo vira problema sério essa é? semana passada, né, sobre esse assunto do Nabokov. Daqui a pouco ele não vai mais poder ser lido nas escolas por ser quer dizer, um livro tudo sobre uma pedofilia. bobagem, quer dizer, a questão daqueles seres de exceção, aquelas situações ambíguas, né? A nossa lei, ela não é boba, né? Porque ela não usa o termo pedofilia. Pedofilia não é crime no Brasil. Qual o termo que ela usa? Ela usa abuso sexual. Abuso sexual. Ela não cita em nenhum momento, a lei brasileira não cita em nenhum momento pedofilia. Ela acha um termo ambíguo. Não sabia disso. O legislador não caiu nessa, porque é um termo que transita no mundo médico também. Então não dá, é abuso sexual que o legislador usa, ele não caiu nessa não. As pessoas falam crime de pedofilia, não existe crime de pedofilia legalmente. É interessante isso. Né? Você vai consultar a lei e não acha. Mas no Brasil a lei também não é crime hediondo o estupro, por exemplo. Que é um verdadeiro absurdo. Então, mas você veja, né, a história do crime hediondo, né? Algumas pessoas estão pensando a corrupção como crime hediondo, né? Veja como vai perdendo, você vai esgarçando e aí você... Né? Mas o que eu estava pensando na hora que você estava falando, galera, uma outra coisa que me veio à cabeça foi o seguinte, que é a ideia do excesso de informação. Não é o excesso de imagem, mas na verdade o excesso de dados. Então, eu estava me lembrando daquela situação que eu acho que é o Nietzsche que cita, que ele lembra de como que você faz com que você faça com que alguns pássaros cantem melhor. Você cega eles, né? E você cega com luz. Você cega o pássaro com luz. Você aumenta a luz no pássaro e aí ele canta melhor. Quer dizer, você afina certas habilidades através do excesso de dados, né? Então a gente fica. Nós somos adaptáveis a receber muitos dados e fazer o serviço, aumentar o número de capacidade de absorção e fazer o serviço e entregar o serviço. Nós passamos por isso, né? Nós trabalhávamos um tanto de tempo, depois nós passamos a trabalhar mais tempo e agora nós somos acessados em qualquer situação e se deixar, nós vamos trabalhar. E nós conseguimos fazer isso. Mal, né? Nós conseguimos fazer isso. Tá vendo cada vez pior. De quem tá por fora, bem, mas passando mal. Né? De quem está por fora, bem, porque parece que todo mundo conseguiu fazer isso. Né? Mas o grande problema é que a gente não fica sabendo se esses critérios que a gente usou. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, você filtra os dados dentro dos critérios que você conseguiu. Depois de filtrado, aqueles dados que foram embora, a gente nunca vai saber se eles eram os melhores ou piores. A gente sempre acha que, bom, teve um filtro, foi feito um filtro, foi feita uma crítica, foi feita uma escolha. Né? Mas a gente sabe que o volume de informação faz com que a gente tenha perdido, talvez, uma série de coisas interessantes. Por exemplo, o fato de que ninguém da geração mais nova tem fotos da sua infância, embora seja a geração que mais tirou fotos em todas as outras, porque nós tirávamos no papel, ninguém mais tira no papel, e ninguém guarda mais isso. Falar que guarda no HD e tal, não guarda, isso vai desaparecer. Outra coisa, as cartas, acabaram o cultivo das cartas. Mais uma, quem hoje tem rascunho daquilo que escreveu? Né? Nós entregamos tudo pronto já. Daqui a alguns anos o historiador vai pesquisar o quê? Em termos do que você fez como... Os estudos preparatórios. Os escritos preparatórios de quê? Né? Então, você tem um volume enorme de desimportância, né? De coisas que vão ficando desimportantes, mas que não eram desimportantes. Eu acho que o grande problema da sociedade de espetáculo, ele está muito preocupado com a questão da verdade. Né? Então, que é uma questão metafísica. Mas eu me pergunto, ele fala sobre, você começou falando sobre a passividade. Então, a passividade é essa desinformação, né? É o mau uso da imagem. Mas eu fico me perguntando até que ponto essa sociedade agora, ela está preocupada com a verdade? Ela não está. Isso
Walter Benjamin, que é um filósofo da escola de Frankfurt, já dizia, a modernidade está muito mais preocupada com a cópia ou com o simulacro do que com o original. Sim, o original já não conta mais nada, quer dizer, o que você tem uma paixão das massas pela proximidade das coisas, por poder tocar as coisas, e as massas querem ser tocadas emocionalmente, elas não querem pensar. Não é? Por isso é que você tem a imagem é uma coisa tão imediata, tão simples de chegar a você. Porque isso que o Guy Debord dizia, invertendo o Hegel, não é que o erro é o momento da verdade, a verdade é o momento do falso. Por quê? Porque a gente vive no falso generalizado. Quer dizer, um falso que se faz passar por verdadeiro é uma irrealidade que produz realidade. Quer dizer, é um mundo totalmente fetichizado, né, onde o sentido das coisas te escapa permanentemente. Não é? E isso que você dizia, quer dizer, você não sabe exatamente que informações você pode usar, quais não são. Quer dizer, você vive num mundo onde um boato derruba a bolsa de valores. Você nem sabe se aconteceu e já o mundo muda por causa de boato. Quer dizer, é um mundo sem identidade, sem permanência nenhuma, e é um mundo de ficção, né? A começar pela ficção do capital financeiro, que você não sabe como ele funciona. Mercados futuros, né? Quer dizer, você já fica futurando o que vai acontecer com o dinheiro não sei quando. Né? E os governos, eles se valem desses dispositivos que seriam de apoio, estatísticas, gráficos, que seriam apoios a uma política como se fosse o conteúdo da política, acreditando em dados, em média. Quer dizer, o que você pode fazer com uma média? Eu tive um professor ótimo, quando eu tinha 10 anos, e ele já fazia a crítica do pensamento por média. Ele dizia assim, X come 4 sanduíches por dia. Y come 0. Na média, o faminto come 2. Tá ótimo. Não quer dizer nada. Né? Sim. Agora, isso que podia ser valer como um apoio, como uma tendência e tal, vira conteúdo das políticas. Então... Sim. Você inverte mesmo, né? Quer dizer, e aí é gozado, porque na verdade não é uma imagem de boato. É uma imagem científica. Dita científica. Dita científica, exato. Então, vem com todo aquele poder da ciência sobre... Vem, porque pressupõe que você esteja fazendo a operação de saber que 2 ficaram não comendo. Mas você não vai fazer essa operação. Não. Que foi o caso do IPEA. A gente fez até um programa aqui sobre a questão do IPEA. Porque eu tinha lido, né, a pesquisa inteira e não o gráfico, o resultado. E eu falei, olha, tá errado, a pessoa fez uma conclusão errada sobre isso. A gente conversou no outro dia, o chefe, ele se demitiu, né? O chefe do IPEA acabou se demitindo. Mas é isso mesmo. Sim, aquele dia a gente matou a charada simplesmente porque ele leu a pesquisa e fez o raciocínio que ele não fez, né? Que é o raciocínio de você escapar do pronto, né? Daquilo que te chega. Mas essa história de você atingir as pessoas pelo lado emocional, eu tomo como uma necessidade do tédio, né? Quer dizer, uma sociedade que perde a sua hierarquia e que então você tem uma igualação de tudo que você recebe. Tanto é que o nome diz, né? Nós repetimos aqui, dados. Né? Dados não são absolutamente nada, é um nome para nada, né? Que não é um nome coisa, né? Não é para nada, né? Então recebemos dados, né? Tudo é igual. Aí né? Você imagina, né? Num mundo tudo igual, o grau de tédio que você... Então alguém tem que dar um choque, né? Alguém tem que chamar você por algum... Né? É óbvio que aí a história da emocionalidade fica ali como um elemento... para disfarçar o tédio. Para disfarçar o tédio e assim, muito sedutor, né? Porque o que você faria se não isso? Dar um choque né? Um choque momentâneo. Então, mas essa que é a ideia, quer dizer, nós somos, vamos dizer, atingidos permanentemente por impulsos nervosos cada vez mais intensos e mais violentos. Quer dizer, quando você está tocando música cada vez mais alta. Mais alta. Você está correndo cada vez mais depressa, você está levantando cada vez pesos mais pesados. Quer dizer, uma sociedade que é do deslimite,
E cada patamar conquistado, você tem que ir além, porque a excitação precisa ser constante e permanente, para você não cair na bulia. Né, eu fiz essa leitura do... Você foi ver o filme do... Como é que é lá? O Ela? Não, Ela não, o outro, que é essa vida do céu não é mais o limite, da Bolsa de Valores com... o Lobo de Wall Street. Eu não vi. É assim, a Bolsa, né, funcionando a todo vapor, e aí a droga e o sexo como a única coisa que pode tirar eles daquela situação de tédio, da excitação máxima de ter que enganar o outro. Né? Porque você passa o tempo todo tentando vender ações que não valem nada. Né? Então todo o seu exercício é dentro do falso. Isso é muito entediante, porque todo dia é a mesma mentira. Se você for pensar, não tem nenhuma emoção. É uma emoção completamente falsa. Você produziu uma mentira e enganou uma vez, você produziu outra mentira para enganar outra vez, de uma ação que não vale nada por um dinheiro que você não vai poder usar também, porque você vai ter que começar o dia no dia seguinte sem curtir aquele dinheiro, mas voltando a mentir. Então não tem férias também para você curtir. Então é um tédio. Aí todos eles passam a ter festivais de mulheres no emprego, no serviço e droga. E a droga real entrando. Né? Isso é um filme assim, fantástico, né? Que dá essa dimensão clara daquilo que o Adorno que cita isso, né? Que um nazista uma vez disse que não gostava muito de censurar as notícias de que estava perdendo a guerra. Porque era bom, de vez em quando, dar um choque na população que estava entediada, amortecida, né? Então é até bom que você fique sabendo que está indo tudo pelo buraco, porque pelo menos as coisas não... Né, tem alguma emoção nesse negócio. E aí ele cita uma frase muito engraçada que o nazista termina dizendo, depois que a gente acabar tudo isso aqui, a guerra acabar, tudo, vão dizer que nós fizemos... Pode dizer qualquer coisa de nós, mas nunca vão dizer que a gente era entediante. Nós não éramos entediantes, pelo menos nós dávamos má notícia de vez em quando, né? E aí você fica com essa sensação, né, de que você precisa levantar. Tem dia que a Fran fala assim, o que aconteceu hoje, Fran? Eu falo assim, nada, graças a Deus. Né? Quer dizer, ninguém descobriu algo para nos aterrorizar. Mas você sabe que fica cada vez mais difícil conviver com esse não aconteceu nada. Precisa ter um drama. Às vezes você fica checando o celular, né, freneticamente, esperando uma notícia. Pô, não morreu o Papa, não aconteceu nada para pelo menos a gente ter... O Papa não levou um tiro, não aconteceu absolutamente nada. Não é interessante? Mas o que é interessante é que está sempre se esperando uma catástrofe. Porque o aconteceu fica nesse registro. Precisa ser uma grande catástrofe. O que é acontecer? Uma catástrofe. Não, mas você veja, como as catástrofes se repetem, e cada vez maiores, então acaba perdendo também o seu tônus de catástrofe. Então, você entra, então, a guerra na Síria, então a tragédia, os imigrados, o gás e não sei o quê. Bom, como se a guerra no Afeganistão tivesse acabado. Sim, ela continua mas lá. Tá muito velho aquilo. Aí vai, não sei o quê. Quer dizer, é tudo assim, a novidade, não é o novo, não é o acontecimento, né? São pseudo-acontecimentos porque eles são repetitivos. Quer dizer, que ia acontecer, que a África está do ponto que está porque mataram o Gaddafi, todo mundo sabia que era um monstro, etc. Mas ele conhecia a tribo, ele sabia como funcionava, etc. E aí pronto, agora começa uma matança recíproca que não acaba mais. Quer dizer, mas tudo se passa como se o mundo estivesse muito preocupado com o bem-estar da Europa, com o bem-estar da Síria. Aí é só lugar comum. Vai a ONU, lá vai para perceber, vão os direitos humanos, que horror, que é o ditador. Quer dizer, é repetir sempre o que já está predado. Então, apenas confirmar, sem nenhuma análise da complexidade do que está acontecendo. Primeiro, que a gente não tem nem jornalistas capazes de analisar direito o Oriente Médio, porque não tem nem acesso à língua árabe, nem a cultura árabe, nem a nada. Vai lá, fica meia hora, e quando vai, eu compro a matéria para outro lugar. Jornal, e aí, quer dizer, está tudo... Não, esses dias aconteceu uma coisa fantástica para ver a situação do jornalismo, é que... Esse dia não, acho que foi ontem. O chinês fez aquela... como é que chama aquilo que eles fazem? Ele fez uma intervenção artística. Uma intervenção artística. Onde colocou uns chineses que amarraram na coleira alguns repolhos. E os jovens começaram a andar com os repolhos pela rua como se fosse um cachorro. Que é uma crítica bem à sociedade chinesa, né? Quer dizer, eles comem cachorro, ninguém mais conversa com ninguém. Quem será seu amigo? Quem será seu amigo? O repolho. Okay. Interessante, né? Uma intervenção interessante. A imprensa... Mundial.
comprou isso como chineses malucos. Não malucos, chineses carentes. Chineses carentes. E aí começou uma entrevista com psicólogos do mundo todo para entender o que está acontecendo com a sociedade chinesa. E teve matérias e matérias, Gaia. No falso, né? No falso. Mas uma outra de coisa gente que não preocupa. de profissionais da universidade que não checaram a matéria, entraram naquilo. Mas existe outra coisa que me preocupa. Por que existe essa busca agora desesperadora pelos 15 minutos de fama? Que é bem menos agora. Não, é porque, na verdade, essa tirania da visibilidade, né? Se expor, se mostrar para existir, quer dizer, se o outro não olhar para mim, eu não existo. Só que é um mundo onde todo mundo quer ser visto e não quer ver o outro. Aquilo que você disse, né? O jogo de xadrez, por que ele caiu em desuso? Porque para jogar xadrez tem que se colocar no lugar do outro. Tem que e fazer. hoje ninguém mais se coloca no lugar do outro. Você fica no seu confinado, no seu pequeno eu. Você quer ser visto e admirado, mas não quer. Tudo que você faz, você coloca. Você vai cometer um assassinato, você põe na rede. Todo mundo põe tudo na rede. Quer ser visto, quer aparecer. Para existir. Quer dizer, que ideia de identidade é essa? Onde tudo se passa numa exterioridade bruta, onde nada é modelo de comportamento. Quer dizer, o que uma piriguete, né? Ou o que um modelo, o que é uma Madonna, o que essas pessoas têm para ser imitado pelas meninas? Sim. A não ser uma exterioridade histérica, né? De travesti que ocupa o imaginário delas. Por quê? Porque não corresponde a um ensinamento prático, uma dificuldade de viver, como que eu resolvo um conflito. Não, essa ideia desapareceu. Sim, de vez em quando você tem que criar uma ginástica terrível quando você quer colocar conteúdo nessas coisas, né? Eu, por exemplo, estava vendo esses dias a ginástica que foi comemorar, fantástico isso, né? Você comemora a morte do Senna. O Senna bateu não sei quanto por hora no muro e é um feito fantástico. Você fica correndo de carro, aí um belo dia você bate o carro e morre e você vira uma coisa fantástica. Interessante isso aí, uma coisa muito, para mim, uma coisa muito besta. Mas enfim, aí o Senna, o que ele fez na vida? Ele correu muito e bateu no muro. Não, tem que enfiar um conteúdo, porque aí tem que dar sentido para isso, né? Mas tem a gente tem que ver um conteúdo. Ele namorou a Xuxa, isso já é um feito assim fantástico. Namorar a Xuxa foi um feito fantástico. Mas então tem que encontrar alguma coisa, uma frase que ele disse, com um conteúdo humanista, e fica uma ginástica para você conseguir, né, mostrar aquilo com alguma coisa que tenha sentido, que não bater no muro. Então, mas aí eu acho que o que antecede esse culto, né, seja dele como um herói ou de outros, é que a cultura dos esportes substituiu a escola. Então você tem um mundo todo voltado, uma indústria da propaganda ligada ao esporte, quer dizer, você chegou ao absurdo de suspender a aula em função da Copa no Brasil, quer dizer, então não é nenhuma concorrência entre escola e esporte. O esporte tomou lugar, porque virou comércio, virou tudo que a gente sabe. No caso, então... E virou imagem, né? Virou imagem. E você pega um Ayrton Senna, quer dizer, o que mais interessa numa corrida de carro que é de alta velocidade é a hora do desastre. É a hora do desastre. É a hora que a pessoa vai se explodir inteira. Quer dizer, esse é o grande momento, o grande frisson, é quando acontece a tragédia. Todo mundo foi esperando acontecer isso com o Schumacher, e não aconteceu na corrida, mas aconteceu mas depois agora. nos Alpes. Então, e aí, quer dizer, você tem... Porque a corrida e a imagem da corrida é um tédio. Não sei se você sabe, mas aquele som do ronco é gravado. Ele é gravado. É porque não se ouve, claro. Não tem, né? E depois a risada dos programas de televisão é gravada desde os anos 80. O Schumacher estava correndo fazendo essas escaladas e correndo nas pistas de gelo que não eram sinalizadas e tudo mais, porque ele já tinha um tédio na vida dele muito grande, porque primeiro que a adrenalina tinha que ser diária. Quando ele corria, era uma adrenalina diária. A adrenalina diária já era o tédio. Então ele precisava sempre algo que desafiasse mais. Tem um outro filme nesse sentido, aquele que ganhou o Oscar sobre a guerra o filme a diretora é uma mulher, o filme é sobre o cara que volta da guerra
E ele vai para o supermercado, vai com a esposa, a vida dele de americano normal é insuportável. Ele quer voltar para a guerra para desarmar a bomba. Sim. Esse filme ganhou um Oscar. Eu vi. O cara quer... Meu Deus do céu, eu não quero. Eu fugiria para o Canadá, ficaria expatriado lá, né? Perderia a cidadania americana, viraria um covarde no Canadá. Não iria pra guerra. Claro. Eu não sei porquê. Falando sobre esportes, o Alan fala que na hora de chamar o Richarlison, que acho que é jogador do Corinthians, se eu não me engano, de viado, ninguém liga e acha graça. Mas quando chama o Daniel Alves de macaco, todo mundo se dói. Preconceito é preconceito de qualquer jeito. Quero ver usarem a hashtag somos todos viados, porque ser macaco é fácil. Ele fala isso? Até que eu acho até que foi sorte. Né? Antes só esse, já pensou o outro também? Né? Já pensou mais uma carga? Né? Antes só esse. Eu acho que o grande ganho do movimento gay sobre os outros movimentos é dele ser alegre, dele ser menos ressentido que os outros. Não, eu acho e você viu que a questão do Neymar, que colocou somos todos macacos, lançou essa hashtag, todo mundo começou a pôr foto comendo uma banana. Isso era uma publicidade, isso era uma intervenção publicitária, não uma ideia dele como combate ao preconceito e nada do tipo. Né? Quer dizer, até nesse sentido, a imagem ela está ganhando a questão maior que seria o combate ao preconceito. E preconceito não se combate criando novos preconceitos, né? Preconceito você combate com educação. Não é uma coisa que educação formal, não é com ideologia, não é com slogan. Não é com slogan, claro. Certo, e aí, claro, que o movimento gay, ele tem essa vantagem sobre os outros, que ele ri de si mesmo, quer dizer, ele é capaz de perceber que o outro que tem vontade de ser homossexual também pode, Não é? Eu me lembro que uma vez o Caetano, quando ele foi cantar em Nova York, ele era muito jovem, né? Ele foi vestido de baiana e cantou o hino nacional em ritmo de Carmen Miranda, né? Aí, obviamente, ele foi injuriado, né? De ser chamado de viado, né? Sim. E ele parou e falou assim: sou viado, mas você também pode ser. É o Robocop gay, o gaúcho também pode, gente. Né? Então, eu acho que existe essa... quer dizer, na verdade, eu acho que é uma maneira de lidar com a angústia, né? Que o movimento gay tem, e que é bem sucedido às vezes, porque existe um sofrimento identitário muito grande no mundo contemporâneo, né? Isso não é interrogado, né? Você percebe, sobretudo, nas cirurgias, né, de transexuais. Então nunca está bom, quer dizer, a maioria, né, que faz, que eu tive um acesso, não sei se isso corresponde exatamente, mas aí a pessoa faz a cirurgia e daí não está bom porque a voz continua grossa, aí processo médico por causa da voz. Aí você quer dizer, nada nunca vai estar bom, porque é o filme do Almodóvar, ninguém habita o corpo que tem mais. Sim. Né? Então é uma coisa o corpo muda e a alma continua sendo a mesma, então o conflito do corpo e da alma continua, né? O Almodóvar acertou nesse como sempre, né? Mas esse aí eu não esperava, né? Porque foi super contemporâneo, né? Aquele momento exato, né? Que você está trocando tudo, né? Essa é a nossa sociedade, você está... nada mais, é o que parece ser. E você não deixa de ser também, né? A ideia é de você conseguir... a ideia final é você conseguir imortalidade, né? Você poder trocar tudo e depois a última parte você trocar por um chip em outro corpo, né? Essa é a ideia, né? Que é o delírio da ciência. Exato. O Andrei, professor, já esteve aqui no Hora da Coruja, ele fez 2 perguntas para a professora Olgária, vamos ver. Boa noite, Paulo, boa noite, Fran, boa noite, a professora Olgária Matos, a convidada de hoje para a discussão do tema Sociedade do Espetáculo, no programa Hora da Coruja. Eu gostaria de fazer 2 questões. A primeira, parece que a sociedade do espetáculo, ela se fundamenta na hipocrisia, na mentira, no disfarce de um homem para com o outro. No entanto, eu gostaria de perguntar, será que esta sociedade, ela também gera fantasmas, simulacros e ignorância do homem em relação a si mesmo, de tal forma que aquela frase de cunho socrático, conheça-te a ti mesmo, ela fica
absolutamente esquecida, da maneira que conhecer a si é um dos empreendimentos capitais da filosofia? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é até que ponto a universidade e os professores de filosofia colaboram para essa sociedade do espetáculo, tanto nas suas aulas, quanto nas suas publicações, quanto nos seus livros, etc. Então eu gostaria de saber qual seria o papel do filósofo frente a essa sociedade espetacular. Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, Andrei, obrigada pelas perguntas. A questão do conhece a ti mesmo, quer dizer, hoje ninguém mais quer se conhecer a si mesmo. Por quê? Porque se conhecer a si mesmo exige tempo, exige esforço, exige que você tenha sido formado progressivamente para poder entrar em contato com você mesmo. Quer dizer, aqueles exercícios que no passado se chamavam exercícios espirituais, a questão do diálogo filosófico, a questão da exemplaridade, máximas morais, enfim, um mundo de orientação que tinha um pressuposto básico, que é esse mundo das máximas morais, ele tem que se basear numa cultura que não valoriza as paixões e não valoriza o excesso. Não é? Então, esse mundo grego, quer dizer, é um mundo que considera que as paixões são constitutivas do humano e, portanto, elas têm o seu espaço, etc., apenas que elas têm que ser moderadas pela razão. Não é? O que você quer que isso signifique? Significa que é uma sociedade da prudência, uma sociedade que leva em conta a fragilidade do humano, como o homem é minúsculo, como o homem é muito mais feito pelas coisas do que ele faz as coisas, está sempre se perguntando, como é que eu faço para ser feliz? Mas para eu ser feliz, eu tenho que primeiro, por mais indeterminada que seja a palavra felicidade, trata-se de saber que primeiro, para eu saber que objeto será apto a produzir em mim um estado de bem-estar, eu preciso primeiro me conhecer, para saber o que é que vai me fazer bem. Depois disso, eu tenho que saber, reconhecer esse objeto quando ele se apresentar. E depois, eu preciso saber se ele vai se apresentar ou não. Não é? Então, existe toda uma necessidade de lidar com a contingência, não é? Com a incerteza do futuro, com a contingência do presente. Tudo isso faz parte do conhecimento de si. Quer dizer, nada pode ultrapassar a medida do homem. Quando o homem quer ultrapassar a medida, ele é castigado pelo divino. Então, quando o sofista Protágoras dizia o homem é a medida de todas as coisas, o que se respondia Sócrates no diálogo de Platão? O homem não pode ser a medida de todas as coisas porque ele não tem medida nenhuma. Então, a medida tem que ser algo que seja capaz de oferecer medida. Ou seja, medida, nada que exceda a humana condição. Eu não posso ser mais forte do que um simples mortal é. Então, você vai ler as tragédias, ou você vai mesmo na épica, ou na filosofia, a palavra para dizer homem raramente é antropos, ou é brotos, ou é oner. A palavra para dizer homem é thanatos, são os mortais, em contraposição aos deuses que são bem-aventurados porque imortais. Então, nossa condição de mortal, onde a brevidade da vida, a dificuldade de viver, qualquer doença ameaça a nossa sobrevivência, catástrofes naturais, quer dizer, dentro de tudo isso que é a nossa fragilidade, eu tenho que aprender a viver bem nesse curto espaço de tempo que nos foi conferido nesse mundo. Então, o saber prudencial, esse saber viver que os gregos tanto procuravam, vinham como resposta a quem eu sou, para eu saber o que eu posso fazer e o que eu devo fazer e que me cabe esperar, né? Que foi uma pergunta depois retomada pela filosofia moderna, aí como você falou, Andrei, quer dizer, já num mundo desencantado onde a relação com o outro de amizade, de confiança desapareceu. Agora, a confiança não é da sinceridade, não é a da lealdade, não é a do juramento, da palavra empenhada. Não, agora eu posso trair a qualquer momento porque confiança é confiança no solvimento de dívidas, né? Que lá a ética protestante inventou. Quer dizer, é um mundo que é da concorrência e a lógica da concorrência é a exclusão do concorrente. Quer dizer, é a eliminação do concorrente. Quer dizer, que é mais grave ainda. Agora, quando isso chega na universidade, quer dizer, a universidade, se ela estivesse cumprindo a função dela direito, ela tem que ser, ela não é escrava da sociedade, ela tem que pensar
a sociedade naquilo que transcende a contingência do presente. Ela tem que pensar o presente, tem que pensar para o futuro. Então ela tem que pensar uma pauta que necessariamente é atual e inatual. Se a partir do momento que você está adaptado, ela fica repetindo o protocolo que a mídia manda repetir, ou ela vira refém das novas tecnologias e das revoluções tecnológicas, que são muito rápidas no mundo da indústria, no mundo do comércio, no mundo do mercado, isso acaba entrando na universidade e ela está vitimada pela aceleração e pela mudança incessante, pelo mito e fetiche da informação, como a inovação jornalística, não é? Então, a universidade, ela abandona a sua temporalidade, que é o médio e o longo prazo, e ela adota o curto prazo. Então, você tem que inventar qual o seu projeto? Não terminei ainda. Não, cada 2 anos você tem que inventar um projeto novo. Então, quer dizer, o que significa isso na vida do pensamento? Quer dizer, então você tem uma crise, que a Hannah Arendt já falou isso há muito tempo, né, da vida do espírito. Você não tem mais vida do espírito, você tem pressa, aceleração, respostas imediatas para questões que mereceriam muito tempo de reflexão. Quer dizer, para você ter uma ideia, a própria universidade A universidade está atrasada em muitas coisas, quer dizer, a universidade ainda não se pôs em campo para discutir o que significa a imobilidade urbana, quer dizer, como se fosse normal uma cidade ficar paralisada pelo excesso de automóveis. Quer dizer, não é nada normal. Não pode mexer na indústria do automóvel, porque senão desemprega as pessoas. Quer dizer, uma alienação atrás da outra. A universidade não entrou nesse debate, como não entrou no debate da energia nuclear, como não entrou em vários debates. Ela tá a reboque do que a mídia diz que é para discutir, em larga medida. Com exceção daquelas áreas que não são tão sociologicamente vulneráveis e que podem ainda pensar um pouco, mas cada vez menos. Estava pensando aqui na seguinte, Gário. Como é difícil, você estava falando e eu tentando ver como é que as palavras batem no ouvido das pessoas, de nós todos. Então, é difícil você estabelecer na nossa situação o que é a prudência, nesse sentido que você está dizendo, e a mera repressão e contenção. Porque me vem na cabeça a nossa ideia de prudência, né? A nossa ideia de prudência, aí voltando para a ideia de sociedade de espetáculo, beba com moderação, né? Quer dizer, eu tenho uma imagem que me põe em excesso, e aí eu tenho uma tarja do Ministério X, né, que me manda me conter. Então eu sei só 2 coisas, eu não sei a prudência, eu sei o excesso e a repressão, ou a contenção. A prudência não é esses 2 pontos, né? Ela é uma construção, né? Não é o meio termo, né? Eu não, quer dizer, tem gente que fica com a ideia de que a prudência é não tomar posição, é ficar em cima do muro, é ser o conciliador, é sempre o meio termo, né? Mas a prudência, efetivamente, ela extrapola isso, ela é uma construção, porque o meu meio termo pode ser um meio termo historicamente construído em várias posições, né? Em várias situações. Eu não defino um meio termo como sendo o meio termo, né? Não é a média, né? Não é o meio termo como média, onde 2 vão ficar excluídos e 2 vão comer, né? Uhum. É difícil isso, né? É difícil você conseguir traduzir essa ideia da automoderação, né, do conhece-te a ti mesmo, para a nossa ideia de que alguém vai nos deixar moderados em algum momento, porque uma imagem nos deixou hiper motivados no outro momento. Uhum. Porque eu faço isso, né? Eu posso fazer aquilo que a gente faz todo dia, levantar, tomar um café bem forte para ficar acordado e quando chegar às 6 da tarde tomar um uísque para ver se desmaia. Eu posso fazer isso, né? Eu posso traduzir o mundo grego nessa banalidade, né? Né? Eu conseguir funcionar, né? Posso fazer isso. E as pessoas acharem que isso resolve, né? Que isso resolve, que eu sei muito de mim, porque eu sei me ligar e sei me desligar. Não sei muito de mim, né? Sou um Sócrates. Eu conheço a mim mesmo perfeitamente. Eu sei me ligar e sei me desligar, né? O mundo não é uma coisa de você ligar e desligar? Nós chegamos aqui e ligamos a luz.
Eu sei bastante coisa, porque eu sei ligar, então eu sei fazer funcionar. Se eu sei fazer isso comigo, pô, eu sou um Sócrates, né? Sei tudo que precisa saber. E o Andrei perguntou qual seria o papel do filósofo nessa sociedade. Então, o papel do filósofo é aquela posição do Sócrates, né? Do Sócrates, tanto futebolista quanto o Sócrates filósofo, né? Porque à sua maneira o Sócrates sim, eu estava lembrando, no livro aí eu estava lembrando dessa história do Sócrates. Um Sócrates muito especial. Sócrates foi condenado à morte pelo Tribunal de Atenas. E por quê? Porque a maneira como ele respondia às questões e que ele se defendia era uma maneira de nunca aceder ao que estava sendo dito sem considerando. Então é sempre assim o filósofo. Sim, eu concordo, mas tem sempre alguma coisa que não vai estar bom, porque mesmo que a justiça, a igualdade fossem absolutamente conquistadas, haveria as injustiças da natureza. Um nasce fisicamente mais frágil, um doente, outro com saúde, um mais bonito, outro menos bonito. Então haveria outras injustiças. Então cabe ao filósofo concordar com o que está bom, mas mostrar que não é inteiramente bom. Não pode nunca aderir sem considerandos, não é? Então eu acho que cabe ao filósofo ser crítico. Ser crítico é se beneficiar da capacidade de duvidar, não é? Sim, eu penso isso, mas pode muito bem ser que todas as contas feitas, o outro também eventualmente pode ter um pouco de razão. Quer dizer, não dividir o mundo em verdadeiro e falso, em amigo e inimigo, e reconhecer que às vezes aqueles que nos criticam podem em algum momento me ensinar alguma coisa de mim mesma que eu desconheço. Não é porque ele é meu inimigo que eu me faço surdo ao que ele diz. Quer dizer, a democracia já está comprometida em toda a sua natureza de democracia. Por quê? Porque a democracia é você, eventualmente, poder se convencer do argumento do outro. Agora, se um político diz uma coisa, o outro imediatamente o critica. Significa que cada um está convencido da sua verdade e só lhe cabe, então, atacar o outro. Ou seja, ninguém sai modificado e alterado pelo diálogo, ou seja, não houve diálogo. Se eu não sou capaz de me pôr no lugar do outro e acolher talvez o que ele tenha de verdade ou de inverdade, acabou o diálogo. Então, e como não se trata de modificar a minha opinião e pensar melhor, aprimorar o que eu pensei, mas de vencer a discussão, eu tenho o quê? Uma verdadeira democracia que virou aclamação. Quer dizer, não tem mais democracia. O governante é eleito por 80%, quer dizer, é uma verdadeira aclamação monárquica. Né? Mas, e construída pela imagem, não é? Construída pela imagem. Eu queria que a gente conversasse sobre isso, não vai dar tempo, porque nosso tempo chegou ao fim. Mas a gente espera que o governo de direita e esquerda sejam governos diferentes, mas eles estão muito parecidos. E nessa questão da construção da imagem, mais ainda. O Lula conseguiu reconstruir sua própria imagem como uma pessoa que falava bem articulada. Eu não acreditei quando eu vi o vídeo e ele era uma pessoa muito bem articulada, falando um português correto, para quando ele mudou para uma forma de uma pessoa mais próxima do povo, falaria algumas coisas erradas, dessa forma conquistaria estes votos. E depois ele, enquanto presidente, tentando eleger a Dilma e o Haddad, construindo pessoas que praticamente estavam do zero no conhecimento popular, na política, né, de caminhada política, construindo através de imagens, inclusive usando pessoas que fizeram a campanha do Obama, que foi uma campanha milionária e fantástica na questão de conseguir ganhar o coração dos americanos e também do mundo todo, né? Mas eu acho que isso, o marketing político, se universalizou. Quer dizer, a direita, a esquerda, o centro, virou uma espécie de convencimento para... Você sabe que tem um filósofo do século, com isso eu encerro se nós precisarmos encerrar, um filósofo do século XVI, Lavoisier, que escreveu um livro que se chama Discurso da Servidão Voluntária. E ele diz o seguinte: eu não vou aqui fazer o que toda a filosofia fez para falar da política. E fez uma classificação das formas de governo. Então, qual é a melhor forma de governo? Aristocracia, democracia, oligarquia, tirania. Eu não vou fazer isso, porque só existem duas formas de governar. Ou se chega ao poder pelo voto ou pelo golpe de Estado. Mas isso também não tem a menor importância, porque uma vez no poder,
Quem chega para o golpe de Estado se governa como se tivesse sido eleito. E quem foi eleito se governa como se ele tivesse conquistado por um golpe de Estado. Por quê? Porque ambos só trabalham para se manter no poder. Então você acaba com a ideia da política, você quer se eternizar. Então assim, o projeto pessoal se confunde com o projeto político e aí você fica nessa condição de ter que ter um marketing político que é bilionário ou mais para eleger qualquer coisa. Quer dizer, onde o qualitativo de uma proposta ela se confunde com a venda de uma imagem, não é, no mercado político. Muitas vezes as pessoas esquecem que você não tem candidato na Grécia. Você tem a proposta, mas o candidato é sorteado, né? O cara vai lá e faz a defesa de uma proposta, outro faz a defesa de outra proposta. Mas o representante daquelas propostas são sorteados, né? Eles não passam. Então você tem uma situação que evita um pouco essa ideia de que, passado 2 anos, nenhum projeto mais importante, senão o projeto da minha manutenção para o próximo mandato. Sim. Professor Ogara, eu quero agradecer demais a sua participação, adoro a nossa conversa aqui no Hora da Coruja. Obrigado de estar com vocês, meus queridos amigos. Venha sempre. Muito obrigada. Agradeço demais a Ogária, minha orientadora, minha professora de sempre. Eu quero agradecer a participação de todos, eu quero pedir para o professor André, do IFIB, e para o Paulo Altino, que ele é de Altamira, envie o e-mail de vocês para mim, que eu vou enviar um presente especial do Hora da Coruja, tá bom? Gente, terça-feira vocês já sabem, tem mais ao vivo aqui na Flix TV. Até lá! O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior, A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!